Depois que eu saí da maternidade com a Débora, eu precisei correr atrás, fazer alguma coisa no Cisreg. Eu tive que ir no posto de saúde para ver esses negócios de Cisreg. E aí a Débora teve que passar por um ortopedista, porque lá na maternidade ela fez um exame. É um exame que levanta a perninha do bebê, levanta assim, empurrando para a barriga. E aí se der um clique, alguma coisa assim que eu tô me lembrando vagamente. Parece que esse bebê tem algum problema, não sei se é no fêmur, não sei se é na coluna, não sei, mas tem algum problema. Então eu saí da maternidade com encaminhamento para o ortopedista, se eu não me engano, para a Débora. Então, mesmo do jeito que eu tava, eu precisei ter que resolver isso tudo também, depois que eu saí da maternidade. Algumas vezes minha mãe foi comigo, outras vezes eu tive que fazer sozinha, mesmo do jeito que eu tava. E nessa, minhas idas ao hospital, né, pediatra e tudo, eu também precisei fazer acompanhamento, né, depois, acompanhamento pós-parto. E eu conversei com uma médica minha sobre o meu estado e ela rapidamente ela me deu um encaminhamento para o psiquiatra, que fica tudo no mesmo hospital. Eu peguei aquele encaminhamento, corri atrás aonde que ficava a psiquiatria e eu bati na sala do médico desesperada. E aí ele estava atendendo, eu tive que esperar ele acabar de atender, lógico. E aí ele falou assim, ó, eu tava tão desesperada que ele falou assim, ó, vai lá em cima e fala com não sei quem. E aí eu saí lá da sala, eu fui lá em cima falar com esse não sei quem, óbvio, é um doutor, né? E não foi consulta, foi desespero. E nesse atendimento desesperado, o psiquiatra me receitou Reconter, por conta do toque, e me receitou Rivotril. Ele perguntou se eu estava dormindo, eu disse que não, e me receitou Rivotril. Aí eu não me lembro se ele pediu para eu voltar lá uma outra vez para ele ter que marcar uma consulta, ou se eu já saí de lá com uma consulta marcada, mas não tinha condições de eu ir, porque eu sempre fui muito sozinha. O Thiago trabalha o dia inteiro, e a questão com a minha mãe, eu não sei se eu vou contar aqui no YouTube, ou se eu vou deixar pro culto em ação de graças, eu vou ver isso depois, vocês vão saber depois, né? Mas não é um relacionamento fácil, e por isso que eu disse aqui que eu sou sozinha. Agora, eu vou entrar num assunto aqui, relacionado à igreja, tá? Que eu não falei pra vocês nos vídeos anteriores. Bom, ainda quando eu tava grávida, antes dos meus 7 meses, antes de eu entrar no inferno, ou o inferno entrar em mim, enfim, eu já estava avisada, e o Thiago também, que nós seríamos consagrados, né? No dia da consagração de obreiros, ou seja, outras pessoas também seriam consagrados. Eu e ele também. Ele é pastor, eu a diaconisa. E essa consagração de obreiros, ela estava marcada para dezembro de 2015. Então pensem na minha felicidade, né? A minha felicidade maior era pela minha gravidez. Eu seria mãe de 2 bebês, enfim, com a expectativa de ser uma menina. Deus vai realizar meu sonho, isso vocês já sabem. E essa consagração que estava para acontecer comigo e com o Thiago completava essa alegria, sabe? Depois que a Débora nasceu, e eu ainda não estava bem. Enquanto eu estava grávida, lembra que eu falei que eu era ativa na igreja? Então, as pessoas entendiam a minha ausência na igreja, que até então era gravidez, e o local onde eu moro, eu estava com barrigão e tal. Já era final da gravidez. E depois que a Débora nasceu, como que ia ser a minha vida agora na igreja? Então, foi preciso falar. Mas, na minha gravidez, já quando eu tinha feito os 7 meses, que eu não estava bem, eu não sabia o que estava se passando comigo. Eu não lembro se nesse período que eu vou falar agora eu já tinha lido o livro ou não. Não me lembro. Eu acredito que sim, que eu li o livro, não sei se foi bem no começo, eu não me lembro. Lembranças exatas eu não tenho. Eu sei que ainda grávida, já não estando bem, eu procurei uma pastora da igreja que dava aula de escola dominical na classe das mulheres. Ela que me indicou para eu a substituir, né? Ela ia dar aula em outra turma da escola dominical e ela me indicou para a pastora presidente. Ela falou, ó, a Marcele, eu acho que tem condições de me substituir. A pastora presidente da igreja autorizou, enfim. Ainda grávida, não estando bem. Eu sei que eu tô sendo repetitiva porque eu ainda sou um pouco lerda, tá, gente? Não sei se dá pra perceber. No primeiro vídeo eu cheguei a acelerar, mas eu não gostei de vídeo acelerado.
Não é um vídeo assim que as pessoas, bom, pelo menos que não se identificam com a minha história, né? Eu acho que pra parar pra assistir meu vídeo só pessoas que se identificam, enfim. Então talvez se torne chato porque eu tô falando bem devagar e eu acho que eu tô sendo repetitiva também. Vamos lá. Já não estando bem, ainda grávida, fui procurar essa pastora. Ela é manicure. E aí eu fui fazer minha unha com ela, mas já na intenção de pedir ajuda de uma certa forma. Eu tinha vergonha de contar essas coisas que estavam acontecendo na minha cabeça. Então, depois que eu acabei de fazer minha unha com ela, eu disse que eu queria conversar com ela. Nós fomos para a cozinha da casa dela e o que eu disse foi que eu estava com depressão e que eu não estava bem. Mas até para falar que eu estava com depressão e grávida, para mim era difícil. Porque eu não sabia explicar direito. Ah, eu tô com depressão, mas como? Né? A depressão, o que originou a depressão? Sabe? Eu lembro que foi difícil para eu falar. Eu falei que eu tava com depressão, falei poucas coisas. Ela conversou muito comigo, ela me deu uma atenção assim bem legal. Ela não, nesse início, né, que eu falei, ela não desdenhou, sabe? Ela falou, não, então a gente vai orar, mas depressão é uma coisa que acontece com todo mundo, não é só porque a gente é crente que não vai acontecer e tal, tal, tal. Mas até essa pastora que me olhou de fora falou, não, você vai ficar boa, né? Vamos orar e vai dar tudo certo. Naquele dia ali eu já queria entregar a minha responsabilidade que eu tinha com a escola dominical, né, minha responsabilidade de professora, mas não, vamos orar que vai dar tudo certo, tudo vai se ajeitar. Passou um tempo, ainda na gravidez, nada se ajeitou. Eu lembro que eu até fui à igreja um domingo de manhã, acabou o culto de manhã, eu fui até ela estava numa sala, eu esqueci o nome que fala, uma sala reservada lá da igreja. Eu esqueci o nome, na secretaria, eu não lembro. E eu, com a revista de professor na mão, eu entreguei a revista a ela e falei, não dá mais pra mim. Ela pegou a revista, me olhou e falou, tá bom. Só isso, tá bom.